pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. E hoje nós estamos recebendo um convidado que é muito especial para a gente, é o dançarino, professor Wagner Gomes, ele que vai contar para a gente sobre a trajetória dele com a dança e também sobre o espetáculo que ele vai realizar aqui no Teatro Municipal, que é a Cerejeira das Fadas. E antes de eu dar boas-vindas ao Wagner, deixa eu contar um pouquinho da história dele para vocês. Ele tem mais de 20 anos de experiência na dança, é um profissional versátil, formado em balé clássico, jazz, dança contemporânea e dança de salão. Ao longo da carreira, o Wagner atuou como professor e coreógrafo em diversas instituições renomadas, incluindo o Teatro Municipal Severino Cabral, e também projetos culturais inclusivos. Ele é especialista em balé clássico e dança contemporânea e também se dedica à dança inclusiva, trabalhando com alunos PCDs e promovendo a arte como ferramenta de transformação social. Então hoje a gente recebe ele aqui com muito carinho para bater um papo, para saber um pouco mais da vida dele. Wagner, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar participando aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da tua vida, né? Vamos sim. Para quem não lhe conhece, já vá se apresentando. Você tem mais de 20 anos de história com a dança. Sim. Como é que é esse processo todo? Sim. Então, a minha história com a dança iniciou com 11 anos de idade, né? Eu comecei bem cedo na dança. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Faz 11 anos que eu estou aqui na Paraíba, em Campina Grande. Então, minha história começou lá atrás, com 11 anos, né? Era o meu sonho ser bailarino, né? Trabalhar com a dança, com a arte. E desde novinho eu fui em busca, né? Com 11 anos eu fui na minha primeira escola de balé, lá em São Paulo. E daí pra frente iniciou a minha história na arte, na dança. Né? Faz 11 anos que você está aqui em Campina. Que eu moro aqui em Campina Grande. Né? Então, mas isso. aí é diferente fazer dança em São Paulo, fazer dança em Campina Grande? Sim, totalmente diferente, né? São Paulo, por ser uma cidade grande, uma metrópole muito grande, né? A capital, na verdade, é muito concorrido a dança lá. Então, a minha história com a dança, ela é amor e ódio, né? Porque eu sempre tive essa paixão, esse amor, só que as oportunidades eram muito poucas, né? E como eu queria me profissionalizar, então era muito difícil conciliar a dança e a vida adolescente adulto, que eu comecei muito cedo. Ô Wagner, então o que é que te motivou vir para Campina Grande? Foi essa questão da falta de oportunidade mesmo? Porque geralmente o pessoal sai daqui para ir a São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros em busca de oportunidade. Contigo esse processo foi diferente? Então, não foi dessa forma. Foi um acidente, na verdade, que ocorreu para me chegar até aqui em Campina Grande. Como eu sou natural de São Bernardo do Campo, fui nascido e criado lá. Com 22 anos eu saí para morar no Japão. Tem um tio meu que mora no Japão, até hoje, é a história... A gente já tá no Japão, mas tudo bem. Deu uma virada. E aí, saí de São Paulo para ir pro Japão, só que acabou não dando certo no percurso, e aí não tinha como eu voltar para São Paulo, porque eu tinha já alugado minha casa, enfim. E aí não tinha para onde eu ir nesse tempo, e aí vim para cá, sem querer vir. Então foi um acidente que foi acabou um dando acidente, certo, exatamente. Que já dura 11 anos. 11 anos e deu super certo, e tá dando super certo. E aí você tem uma formação, né, em várias ramificações da dança. Sim. Isso te ajuda? Ajuda muito, porque na dança entra em várias vertentes, né, em geral. Então, são várias modalidades. Graças a Deus, eu comecei com um clássico, que ajudou muito, né? Como falam que o balé clássico é a mãe da dança, né? Tem um pouquinho de razão, porque a gente consegue buscar bastante técnica dentro do clássico e isso ajuda a aprimorar nas outras modalidades. Então, assim, é bastante, como se diz... É muito importante ter essas outras... É a base, exatamente. Você tem uma base sólida e a partir daí você vai... É degrauzinho por degrauzinho. Exatamente. Isso aí ajuda também nesse papel de coreógrafo. Porque tem o dançarino, aquele dançarino comum, eu vou só para dançar, Sim. um exemplo. Mas o coreógrafo é como um diretor de teatro, né? Então tem outro papel. Exato. Como é esse processo de criação? Esse processo de criação a gente chama de laboratório, né? A gente tem que buscar, a gente tem essa criação, e dessa criação a gente tem que expandir para vários mundos, tipo de coreografia, de música, do propósito que você quer trazer ali para aquela sequência, né? Então a gente tem que buscar
braço de uma forma, leituras corporais de outra forma, dependendo da ocasião, né? Da obra, vamos da dizer obra, assim. exatamente. Dá muito trabalho? Dá uma muito construção? trabalho, dá muito trabalho. A gente vê assim cena, a gente pensa que é simples, é fácil. Só que dá muito trabalho. Porque assim, fazendo um paralelo com uma peça teatral, por exemplo, com um filme que a gente vê o lançamento, você tem uma construção textual para o ator vir e executar. Sim. No caso, né, do coreógrafo, ele tem, é como você disse, mãos, pernas de um jeito, cada lugar do palco, então dá um pouquinho mais de trabalho. Dá muito trabalho porque a gente trabalha com físicos, né? A gente trabalha com pessoas. E nem sempre, como eu que atuo como professor, a gente tem que ensinar, né? Então nem sempre a gente consegue aquele corpo homogêneo naquela turma que seja bastante desenvolvida, desenrolada. Não, a gente tem que respeitar e entender a limitação de cada um. Então, se eu passo um movimento que uma aluna que tenha uma deficiência no braço não consiga levantar, então eu vou ter que já tirar esse movimento para adaptar para a turma toda conseguir fazer o movimento que ela consiga. Então, é muito complicado e muito complexo, né? Porque a gente tem que trabalhar desenhos coreográficos, tem que trabalhar tempo de música, tem que trabalhar o grupo completo para chegar à perfeição. Mas vale a pena, né? Vale demais. Quando a gente vê o resultado, é o que nos orgulha, assim, é o que nos enche de esse sorrisão, alegria. né? Quando vê que tá todo mundo ali. Alinhado, tudo bem sincronizado, é muito bom. E ao longo dessa tua carreira como dançarino, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Os maiores desafios foram lá atrás, em São Paulo, ou eles permanecem ainda? Na arte em geral, né? Eu acho que a gente sempre encontra esses desafios. Porque no país que a gente vive, a gente não tem esse berço, né, da cultura, infelizmente. Mas é bastante complicado em relação a tudo, né? Apoio, Wagner? Apoio muito pouco. É muito difícil ter os apoios. A gente vem trabalhando, vem conversando aqui, na verdade, em vários episódios do podcast sobre essa falta de incentivo à cultura e à arte, né? O artista aqui no país, não estou falando só de Campina Grande, não, eu estou falando de uma forma geral mesmo. Todo mundo tem a mesma reclamação, falta incentivar. Falta muito, muito, muito. Foi por esses motivos que eu acabei deixando a dança, né? Eu passei um bom tempo estudando, me dedicando, mais de 5, 6 anos, assim, e não tinha nenhum resultado. Quando eu buscava, eu não queria dar aula. Começou por aí. Eu queria me formar em balé clássico para dançar em companhia, para ir para fora, para viajar o mundo com a dança, né? E aí, nesse percurso de 5, 6 anos, como eu saí de casa muito cedo, com 14 anos, eu era muito criança, eu era uma criança, na verdade. Eu fui expulso de casa com essa idade, então eu era não tinha muita noção do mundo. Então eu tive que ser adulto muito cedo, né? Com 14 anos eu tive que me virar e até hoje consigo me virar só. Tem dado certo. Tem dado certo, tá dando, graças a Deus. Então, assim, tive que buscar oportunidades na dança, não encontrava. Era poucas audições que tinha em São Paulo e cada audição era para 3 vagas, era mais de 3 mil bailarinos. É um concurso, literalmente, pior que um né? concurso. Você chega e você fala, meu Deus do céu. O que eu vim fazer aqui? Eu tenho que ser nível hard, eu tenho que Então, ser o expert. aí os pessoas que vinham de fora, tipo, de outros estados. Às vezes com outras oportunidades também, exatamente. E aí eu acabei deixando a dança. Por isso que a minha relação com a dança é amor e ódio. Não tinha oportunidade. Eu não queria pegar a escolinha para dar aula, não queria. Eu queria só dançar. E então hoje, aí, graças a Deus... São quantas escolas? Vai? 9. Para quem não queria, tá ótimo. 9 escolas, 9 instituições. Mas é importante encontrar parceiros como o Teatro Municipal? Demais, demais. E é o que a gente precisa, né? Porque a gente não tem onde recorrer, não tem onde buscar. Então essas parcerias são as que firmas e é que dão aquela luzinha lá no fim do túnel, sabe? E como é que é a tua relação com o Teatro Municipal hoje? É uma relação muito boa. Eu já fiz parte da companhia daqui do Teatro Municipal há 7 anos, participei 7 anos da companhia, ministrava aulas aqui também, pelos projetos sociais que tinham aqui, e acabei me deslocando para o Centro Cultural e agora estou de volta, né? Então, é a minha segunda casa, eu falo para todo mundo. E quais são os projetos que você desenvolve aqui hoje? Os projetos é mais sobre dança clássica mesmo, balé clássico, desde infantil até a terceira idade. Então, várias Você idades. tocou num ponto importante. Sim. Todas as idades podem apostar na dança. Por exemplo, sim. Tem uma pessoa mais experiente. Eu tô com 60 anos e decido dançar balé. Sim. Tem condições? Tem uma aluna com essas idades fazendo balé clássico, sim.
né? Hoje em dia não é como antes. Antes você tinha que entrar no balé com 4 anos de idade, você tinha que ter que ter o físico para bailarina. E hoje não mais. Hoje em dia é um curso como qualquer um curso que você pode fazer. Né? Tem muita gente que fala, eu não tenho mais idade. Não existe idade. Antigamente, sim. Né? O pai queria colocar a criança, a filha, para se tornar uma profissional, né? Uma bailarina profissional, para dançar em companhias, enfim. Mas hoje em dia não, hoje em dia é um hobby, né? Então quem tem esse sonho, realize. Porque o balé não é só para profissionais. O balé ele é um curso, um método para quem quiser fazer. E aí hoje ainda existe esse preconceito com meninos, por exemplo, na muito, dança? muito. E eu como bailarino, a imagem masculina choca muito, né? Às vezes a mãe vai fazer a inscrição de uma filha. Não, jamais eu vou deixar minha filha fazer balé com um homem. Jamais. Existe esse preconceito ainda muito grande. São mais professoras mesmo aqui porque em são Campina mais também, professoras, né? exatamente. Porque é mais o balé, a visão é feminina, né? O tutu é a sapatilha de ponta. E não é. É o que eu falo para as alunas e principalmente para os pais. Se existe a princesa, existe o príncipe, né? E aí tem pros que ter meninos que querem dançar também. a gente encontra esse interesse, só que ao mesmo tempo eles não buscam, né? Por conta ainda do preconceito, desse tabu que a sociedade impõe, assim. E é um tabu muito grande. Até mesmo as minhas próprias alunas falam, mas tio, homem não pode dançar balé. Né? E é aquela construção que vem de casa também, né? Sim, sim. Dentro de própria casa que os filhos vêm. Mas meu pai disse que é feio o homem fazer balé. E Quando aí não é, né? e aí a gente vai tentando quebrar isso ali para mostrar que não, que a gente precisa. E aí é importante a gente falar sobre a cultura, sobre a arte, como agente transformador da vida dessas pessoas. Exatamente. Quando você tem uma criança que já está ali na arte desde Exato. pequena, a propensão dessa criança se tornar um adulto consciente das Com coisas certeza. é totalmente. Totalmente. É maior, né? Tem a possibilidade 1000 vezes, né? Do que não. Como eu mesmo sou um exemplo, eu vim da periferia, né? Foi a dança, foi a arte que me resgatou. Como eu disse, eu fui expulso de casa com 14 anos. Eu poderia ir para o mundo da droga, do tráfico, roubar, matar, como a maioria dos meus primos foram. Mas não, a arte, a dança, ela me resgatou. Eu fui em busca e hoje está aqui o resultado, né? E aí pode ser o caminho de muitos outros de jovens. muitos outros que eu já presenciei e já avistei. Aqui em Campina mesmo. Wagner, quando é que você decidiu trabalhar com PCDs? Olha, foi bem complicado. Porque a gente, dessa professores, a gente é desafiado todos os dias, né? Não me convidaram, né? Graças a Deus. O meu primeiro estágio em São Paulo foi no Integrate Grupo de Dança. Era um projeto social que a gente trabalhava com PCDs, todos os tipos de PCD, todos os tipos. Desde cadeirante a todos os tipos, deficiente visual, auditivo. E para mim foi um grande desafio, porque eu nunca fiz um curso para falar em Libras, nunca fiz um curso para saber lidar com deficiente visual, nunca fiz. Então, fui jogado. É feeling mesmo, É feeling mesmo. E ali a melhor prática é essa. A melhor prática não, a melhor experiência é a prática. Então, fui colocado dentro da prática, vendo, observando, analisando os meus colegas de trabalho, a forma que ele lidava com tal deficiência. E ali na prática mesmo, fui. Hoje eu tenho um pouco de conversação em Libras com alguns alunos que são deficientes auditivos. Né? No começo eu me espantava, como é que eles vão dançar na música? Né? Então era todo um preparo. A sala tinha a caixa de som era no piso. Então eles ouviam a música pela vibração. E saía mais sincronizado do que nós mesmos que eram ouvintes. Às vezes nós perdíamos a música, eles não perdiam a música. Então era uma experiência muito... Te transformou como pessoa? Demais. Porque quando eu cheguei aqui eu já tinha essa experiência, né? E aí foi outra surpresa também, porque nas matrículas de muitas escolas eles não falam se o aluno tem deficiência e tal. E hoje em dia a gente está com uma grande quantidade de aluno que é autista. Os pais então você também trabalha com esse público? Eu tenho muitos alunos. Hoje eu tenho muito aluno autista. Em torno de uns 8, 10 alunos que são autistas. E como é que como é que a dança ajuda essas crianças? E transforma. Porque os pais ficam assim...
Porque existem vários graus de autismo, Sim, né? sim. Então, tem aqueles graus mais elevados, né? Então, Exato. dá para trabalhar com Que essas crianças normalmente. Tem os que é chamado, né, do autismo severo, que é o mais agressivo, né, que a gente trabalha também. É muito complicado, como eu falo, é um desafio pra gente todos os dias, porque a gente não tem apoio, a gente não tem cuidadoras, a gente não tem, é a gente e Deus. E já teve alguma situação dessa tua vida que te marcou, Wagner? Com o PCD, Não só com PCDs, mas também com teus outros alunos. Existiu alguma situação que ficou ali na tua memória? assim, várias, né? Tem várias situações, como até mesmo os próprios alunos de turma, quando reconhece que é um aluno PCD, que precisa, a questão deles mesmos se importarem, ajudar. Quebrar o preconceito um pouquinho, exatamente. né? A gente não pode fugir disso. Não Embora a gente não pode. goste, a gente sabe que existe preconceito. A gente falava no preconceito de gênero, mas a gente também tem que falar sobre Com esse tipo de certeza, é muito preconceito, importante. né? São olhares, são falas, são Exato. cochichos. Então, você, enquanto profissional, tem que estar ali alinhado Com com certeza. tudo para que as pessoas se sintam de fato incluídas naquele processo. E, inclusive as crianças, né? Que elas não têm esse tão conhecimento e elas ficam com aquela interrogação. Por que ela é diferente? Por que ela não faz o que a gente faz? Por que ela chora demais? Por que... Então, existem várias interrogações na cabecinha deles. E aí onde a gente está, né? Onde a gente fazer a inclusão acontecer, né? E mostrar que é Que igual, pode, que é pode, democrático. exatamente. Né? Que nenhuma é igual à outra, mesmo todas ali, se uma não consegue, a outra não consegue por tal motivo. Explicar para eles que tem que ter, né? Tem que ter paciência também. Eu acho que é a Porque eu chave... acho que lidar com criança também, né? Não de só alguma... com criança, eu acho que como ser humano é a chave principal, é a paciência. É normal os cabelos brancos. Mas já faltou paciência ali? Você Falta. Cara, vamos lá, vamos respirar e vamos. Eu acho que em todas as profissões, né? A gente tem um momento que, não pelos alunos, mas às vezes a gente não acorda bem, está naquele dia bem caótico, mas às vezes não tem nada a ver, a gente respira e fala, paciência. Você já pensou em desistir da dança? Você mesmo já falou. Mas hoje você se vê longe disso? Depois que você construiu essa base um pouquinho mais sólida do que aquilo que você tinha lá antigamente? Sim, a vontade é muita, né? Porque, como eu disse, lidar com o ser humano é muito complicado. Mas o amor, Fala mais ele alto, né? prevalece. Fala mais alto. Aí você pensa, hoje eu não me vejo, né, em outra profissão. Como eu disse, em São Paulo eu tive que parar a dança, tive que trabalhar em salão de cabeleireiro, sou cabeleireiro também. Mas eu vou aproveitar aqui Tive o meu próprio salão, trabalhei no salão de Franca Aguiar também. Então tive uma trajetória grande também como cabeleireiro, mas não é o que eu amo. Eu transformo uma mulher. A cliente chegava e falava, eu quero sair daqui outra. Eu falava, é agora. Pá! Mas sabe quando você faz, você fala, eu fiz, Tá, mas... ficou linda, mas se tá eu ver ali linda. em cima do palco alguém dançando e Eu a ia- coreografia é minha, Eu ia estar radiante. existe Entendeu? trabalhar por amor e por obrigação, né, Wagner? Exato. Então eu fazia mais pela questão financeira mesmo, para mim não passar fome, mas eu não amava. Já chegou a passar alguma necessidade assim antes? Já, muitas. Em São Paulo, como eu disse, eu fui expulso com 14 anos de idade de casa, então tinha momentos que eu não tinha o que comer, não tinha o que beber, já passei. Tá, e você é expulso de casa aos 14 anos e se encontra com a dança ou a dança foi um dos motivos pelo qual? Foi o motivo. Ah. Dá pra A gente dança entender foi o motivo. essa relação amor e ódio que Exato, você fala. exatamente. E por isso que hoje em dia é muito complicado algumas coisas, sabe? De eu mesmo aceitar. Mas com a terapia em dia, a gente entende que foi preso lá no passado. Deixa lá, né? Deixa lá no passado. E vamos falar de sonhos, Wagner? Então, do que tá no passado, fica no passado. Sim. Mas quais são teus sonhos? Olha, a gente tem sonhos e o que eu falo para minhas alunas eu tô aqui realizando os sonhos de muitas, né? E vocês estão realizando o meu sonho também. Porque, como eu disse, eu não queria ser professor. A minha professora, ela obrigava eu dar aula. Eu odiava, eu não queria, eu chorava, eu não queria. Porque eu falei, eu não nasci para isso, eu não quero. Não se via, né, Exatamente. nesse papel. E aí, quando eu cheguei aqui em Campina Grande, eu trabalhei em JR ainda, trabalhei em alguns salões. E aí que me chamaram para ministrar aula no Centro Cultural.
E eu não queria, falei, não quero, eu vou embora daqui, eu não sou daqui, eu não Eu quero vim, ficar mas não aqui. não quero ficar. E aí, Tô só de passagem. com essa aula, tô há 11 anos já, pela prefeitura também, 11 anos que eu sou contratado pela prefeitura. Tem sido uma parceira também Demais, nesse processo. demais. E os meus sonhos, eles são devassos. Então, como passo para elas, eu realizo o sonho de vocês e vocês estão realizando os meus sonhos, porque eu não me imaginaria que eu ia me tornar esse professor que eu sou hoje. Muito reconhecido. Às vezes, eu nem acredito, sabe? É tão reconhecido que eu falo, vocês estão falando de mim mesmo? Mas é bom essa também, pessoa. né? É maravilhoso. É gratificante, E né? é o que me sustenta. Eu falo para elas, o que me sustenta hoje na dança, o amor é isso, é ver esse reconhecimento. E aí a gente também não pode deixar de falar que o Centro Cultural, assim como o teatro, é uma ferramenta de propagação de cultura em Campina Demais, Grande. eu acho um espaço muito, desculpa a palavra, mas foda aqui em Campina Grande, porque ele abranja muita cultura. É rico, né? É rico e é tão abandonado, Né? sabe? Poderia, porque eu não sou daqui, mas falaram que o Centro Cultural era a maior escola de artes daqui há 20 anos atrás, né? E tá Então é importante a gente reforçar, com certeza, né, com esse papel do certeza. do centro cultural na formação dessas pessoas. Né? Demais, Então são demais. aulas hoje de pintura, são aulas de dança, de canto, de música no Muitas geral, né, de modalidades. teatro, enfim, são muitas modalidades abertas, porque essas aulas são gratuitas. Exatamente, Né? exatamente. Então não dá para dizer que não tem cultura. Isso, tem muita cultura. gente. Isso, não tem interesse da população em buscar a cultura, mas tem. Tá, então aí vamos falar mais da sua história, desse papel, né, no mundo da dança, como agente transformador. Chega aqui no teatro, ministra essas aulas e no teatro tem espetáculo. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre esse espetáculo. Esse espetáculo, para mim, está sendo uma realização gigantesca, porque é o meu primeiro espetáculo. Conta pro pessoal o nome do espetáculo. Que eu né? direciono. O nome do espetáculo, o tema é A Cerejeira das Fadas. Né? Por quê? Todo mundo Vamos pergunta por lá. que esse tema. Foi uma criação própria, né? Eu peguei um teasing da T.K. Berry, que é um desenho, que ela tem um pedacinho que é a cerejeira das É fadas. a Sininho, É a Sininho, essa mesmo. né? E com esse tema eu falei, vou construir aí em cima. Aí peguei esse tema desse tease e criei o espetáculo, né? Eu mesmo fui fazer essa criação. Nessa criação eu tô... Sofia, que é uma pequena camponesa. Esse espetáculo ele é realizado em 2 cenários, é no bosque e no vilarejo. Então, Sofia é uma jovem muito curiosa, né? E nesse vilarejo ela encontra um caminho que leva até o caminho do bosque. E aí onde inicia todo o espetáculo. Bom, eu apresento alguns espetáculos de balé Sim. aqui em Campina Grande e sei o trabalho que dá. Sim. Né? Eu pelo menos suponho, porque eu estou ali apresentando, né? Mas por trás existem muitos profissionais envolvidos Sim. nesse processo. Como é para você, nesse caso? Esse trabalho é resultado das aulas do teatro ou das aulas das outras escolas? Sim. Como é? Então, esse espetáculo ele vai ser composto por 2 instituições. São as minhas alunas daqui do Teatro Municipal e as minhas alunas do Centro Cultural. Tá? Então, eu juntei essas 2 instituições. As outras 7 eu não coloquei. Não coloquei, já eram instituições demais. Já são demais. E com essas 2 instituições, a gente faz um elenco de 138 alunos. Só meu. Dessas 2 instituições. Aquele 1 segundo de... São 138 alunos. 138 alunos. Não vou te perguntar quantos alunos você tem atualmente. Eu porque nunca fiz. É melhor não contar. Deixa acontecer, né, Deixa Wagner? acontecer. Tá, então fala pra mim, como é que é esse processo de montagem? E aí, com esse elenco que a gente tem, né, eu tô inserindo não só o balé clássico, eu também trabalho com a terceira idade, e elas são alunas minhas do Centro Cultural, eu não quis deixar elas de fora, eu não quis montar um espetáculo de balé. Eu montei um espetáculo de dança. Então, que abranja essa modalidade e ritmos que elas fazem também comigo. E como é que foi a preparação desses bailarinos? Então, foi muito complicado, como eu disse a você, é o meu primeiro espetáculo. Eu trabalho já há 11 anos aqui, mas eu só auxilio como professor.
né? Então, eu tenho as minhas turmas, eu monto as minhas coreografias e o diretor ou o diretor direciona o resto. E nesse não, é eu que estou direcionando sozinho. Então, tem 138 alunos com 32 coreografias só minha. Então, tá sendo muito complexo ainda, tá sendo muito... já deu tudo certo, graças a Deus. Mas tá sendo um mega desafio. Porque a gente direcionar a nossa turma é uma coisa, direcionar o espetáculo é diferente. Nossa Senhora, eu não sabia. Não se arrependeu, não. Vou nem perguntar se arrependeu. Não, tá tão difícil, mas já deu certo. Já deu certo, graças a Deus. Mas é gratificante. Aquilo que a gente falava, se não tiver esse desafio, Wagner, se não tiver, não instiga. Então, se tudo for tão fácil, tão simples, não tem graça, não tem graça. A gente gosta, sim. Né, desse moidinho que é pra dar mais gosto ainda. Com certeza. Aquele é o temperinho a mais, mágico, né? É isso. E quando eu recebi essa oportunidade, veio primeiro parte do Centro Cultural, né? A coordenadora Natália, o diretor Bruno, ele convidou nós, professores, para a gente direcionar nossas próprias turmas. E aí, quando a gente recebeu a notícia, a gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado, porque a gente não direcionava, a gente só trabalhava as turmas. E aí eu tive essa ideia de ter essa junção com as minhas alunas daqui e de lá. Né? Então, tem muita aluna que é a primeira vez também. Tem muita aluna que é a primeira vez. Muitas alunas, principalmente as pequenininhas. E aí, o professor, ele tem que, na verdade, ele tem que ser o professor, ele tem que ser um pouco de psicólogo. Ele tem que ser tem que ser de tudo. Porque um palco como o Teatro Municipal, sim, tão grandioso, o Templo das Artes... Exato. Dá um pouquinho de medo para quem sobe pela primeira vez, né? Dá demais. E elas estão, assim, mega ansiosas. Muito ansiosas. Elas estão sonhando, como eu já sonhei. Por ser meu primeiro espetáculo, eu fui dormir e sonhei com o espetáculo completo. Eu sentado na plateia e vendo o espetáculo todo acontecer. Então é um sucesso. Realmente é um sonho. É um sonho. Que vai se tornar realidade. Que vai se tornar realidade. E estamos muito felizes porque falta menos de 20 dias agora, né? Vai ser realizado no dia 22 de dezembro. Eu estou muito gratificante pela procura. Na verdade, a gente iniciou com uma sessão de 4 horas e essa sessão esgotou com 3 dias. Só para deixar um pouquinho mais de pressão. Nem eu acreditei na hora. Eu falei, como assim, gente? O que está acontecendo? É um espetáculo gratuito? Não é gratuito. Ele tem um custo. Os ingressos eles são vendidos por apenas R$10. Né? Custo mínimo diante de todo o trabalho. Já por essa questão, para a família vir prestigiar, para os colegas, para os amigos, porque foram feitos para eles, né? E desde já, como é que o pessoal pode adquirir ingresso? Pode adquirir diretamente comigo, no meu Instagram, vou deixar o arroba também, prof. Wagner Gomes. Pode ir lá no Wagner Centro com V. Wagner com V, de Vitória. Lá no Centro Cultural ou aqui até mesmo no Teatro Municipal também. Tá? E esse valor, a gente colocou esse valor simbólico já por isso mesmo, para a gente ter esse público aí, essa plateia radiante que o Teatro Municipal sempre tem. E aí, vamos falar de figurino? Figurino, de cenário. Sim. Como é que está sendo essa preparação? Sim. Então, como só eu que estou na direção, foi bem puxado, graças a Deus já passou o processo todo. Eu também, o tema, eu dei uma abrangida melhor por essa questão, porque eu queria trazer os figurinos que as alunas sempre sonharam, sempre quis, né? Porque a gente sempre tem problema com o figurino. Às vezes tem um espetáculo, o Quebra-Nozes, né? Que é bem conhecido, muitas escolas fazem um espetáculo comercial. Tem personagens que são rato. Tem personagens que, às vezes, a mãe de uma criança não quer pagar um figurino para ver a menina de rato no palco. Wagner, você é porque faz 11 anos que eu vivo isso, então a gente já sabe. Eu sei o quanto é difícil, né? Aí a gente quer colocar... a filha de flor, que é a filha de fada, Exato. aquela do primeiro ano da primeira fileira. Aí o personagem da filha é o sapinho, a mãe não quer comprar roupa de um sapinho para a filha dançar. Então eu tive que pensar em tudo isso, né? Então eu falei, eu vou abranger esse tema, que pelo menos eu faço o figurino que é o sonho de todas. Aí eu vou fazer uma pergunta, porque eu acho que vale, né? Você trabalha com um público gratuito. Sim. Né? Você, enfim, não paga pelas suas aulas. E você trabalha com alunos que pagam pelas aulas. Existe muita diferença nesses dois públicos? Existe diferença na questão dos pais.
É sempre os adultos, né? Sempre os adultos. As crianças são perfeitas. Mas existe uma diferença, sim, como você disse, né? A gente atende o público gratuito, que eu sempre deixo bem claro para os pais e para os alunos. Não é gratuito, a gente está pagando. Às vezes a gente acaba pagando mais do que um particular. Porque a gente paga imposto, Exatamente, né? Então eu estou ali recebendo deles mesmos, dos próprios alunos. Então não deixa de ser pago, eles estão pagando. Mas virtualmente está lá gratuito, porque a pessoa não está desembolsando nada do bolso, Sim. fora o imposto. Fora o imposto. Mas existe uma diferença, sim, porque os pais que não pagam, eles cobram mais o direito, e os pais que pagam não cobram tanto. E ao contrário. É, ao contrário. O pai que não paga, ele acaba sendo mais exigente. Eles querem ter razão de tudo. E os pais que pagam, eles são mais tranquilos, né? Existe essa busca. Como é que você lida com esse processo? Então, a gente tem que ter, como a gente disse no conversa, paciência. A gente tem que respirar, ter muita paciência. Os próprios pais falam, professor, como você tem paciência de lidar com... Você é uma figuraça, Fábio. Aí eu falo, eu não Eu sei. te conheço aqui, tu é uma figuraça. Imagine em aula não e com pais e mães. Eu não sabia que eu tinha todo esse dom de lidar com o ser humano. Esse jogo de cintura. Exatamente, tem que ter demais. Tem pais que falam assim, professor, juro por Deus, você vai direitinho pro céu com as tripas e tudo. Porque aguentar... Porque são 25 alunos do Baby Class de 4 a 8 anos. Aí são 25 pai e às vezes vem a avó junto. E aí você tem que entender que a criança pequenininha, ela não vai ter a desenvoltura. Por exemplo, no espetáculo que eu apresentei recente, a menininha estava vestida perfeitamente. Eu acho que ela não tinha ali 4 anos de idade. Ela não entrou no palco. Ou seja, a mãe... Entrou por ela. Deixou a filha toda maravilhosa, foi pra lá, sentou, pegou o celular, eu vou filmar. E a menina não entrou, nem com a professora. Aconteceu comigo, aconteceu né? esse ano comigo. A filha não quis entrar, a mãe não entendeu, a mãe subiu ali no palco na hora da apresentação. Sério? No palco não, na entradinha que tem. Né? Só não me chamou de santo. Mas depois pediu desculpa, viu que... Acho que é o calor do momento ali também. Exatamente, exatamente. Né? Eu conversei, peguei na mão dela, passei a confiança. Sua filha, ela está em ótimas mãos. Não se preocupa, ela não quis entrar por motivos pessoal dela. Criança. E aí, quando né? o pessoal que estava cuidando trouxe a filha, a mãe já viu que a filha estava sorrindo, brincando, a filha estava bem. Ela só não quis entrar em cena. Entendeu? Porque é aquilo que eu disse, tem aquele medinho também. Exatamente, acontece, são crianças. Não dá pra exigir de uma criança de 4, 5 anos, Nós adultos né? já tem, né, esse medo, esse anseio de... Imagina uma criança, aí conversou, tudo bem, tá tranquilo, e aí deu certo. E aí, voltando pro... A gente Sim, vai mergulhando num monte de assunto. E aí, voltando pro Cerejeira das Fadas, como é que foi a construção da dança? Assim, são quais os ritmos? O que é que você quis trazer para esse espetáculo? Então, a gente aborda mais o balé clássico, né? É um espetáculo de dança, mas o balé clássico ele é o predominante ali do espetáculo. Eu coloquei a dança de ritmos também, que é o pessoal da terceira idade que eu trabalho também junto. Elas vão fazer parte também, elas vão ser as mães das fadas, né? Tem as mães, tem as fadas madrinhas e as fadas filhas, que são as babyzinhas, tá? E aí eu consegui ajustar, elaborar esse cronograma dessa forma: mãe, fadas madrinhas e fadas filhas. Qual a tua expectativa com esse espetáculo? Olha, eu não tenho nem palavras. Sono, já nem se conta mais. Eu nem sei o que é dormir, faltando tão pouco. Eu não sei o que é dormir. Como eu disse, fora a criação, tem cenário, tem figurino. Mas é muita gente envolvida também para dar algum suporte? Ou você tem feito... Eu e Deus. Deus. Vamos lá convidar o coreógrafo. Vamos convidar a técnica. Vamos convidar. Então tem sido um processo mais solo. Muito. Mas assim, eu quis. Falei, eu preciso passar por essa experiência. De viver tudo isso. Eu fui atrás de cenário, eu fui atrás de figurino, eu fui atrás de resolver tudo. Eu comecei em junho. Não, mentira. Eu comecei a reunião eu fiz em abril para julho, já tá tudo ok. Julho já consegui reunir tudo, já consegui arrecadar tudo. E já deu tudo certo. Maio, tudo certo. Já tá tudo pronto. Figurino já tá tudo entregue. Já tá tudo perfeito. A gente só tá esperando o dia. Então aí existe um processo, né? De ensaio. Então você segue ensaiando ou não? A gente ensaia de segunda a segunda. Pessoal, domingo, hoje, meio-dia, vamos lá? Quem pode ir pro teatro?
Pessoal, sábado, 6 horas da noite, tô saindo da escola. Quem pode, eu posso, vamos. Então a expectativa é muito alta. Demais, tanto para mim quanto para os alunos e principalmente para os pais. Eles compram a ideia, Wagner? Eles assim, abraçam de uma forma que... Porque para muitos é uma experiência única. E é, de fato, exatamente, eles abraçam a ideia como se fosse Deus falando. E aí nunca assim, né? Quando você vai imaginar que você vai lá subir no palco do Teatro Municipal para se apresentar para uma grande plateia. Sim. Você já foi aberta uma outra sessão? Então teremos uma grande plateia. Sim. Né? Então, isso na cabeça, isso mexe com o emocional. Demais. Porque é como eu falo, né? Uma preparação bem árdua, assim. É muito difícil. Todo mundo fala, vai fazer balé é fácil. Não é, gente. Não escutem esse povo dos crossfit falando, quer moleza? Vai pro balé. Não escutem. Fui fazer uma aula de crossfit e saí de lá. Não quero mais, me deixe com o meu balé. Aí eu falo para minhas alunas, quer moleza? Vai pro crossfit. Por quê? Porque é difícil. Né? A gente vê em cena, a gente não sabe o trabalho que é de conseguir chegar à perfeição. Né? Existe perfeição? Não existe a perfeição. A gente busca, a gente sempre vai estar... Sempre vai poder melhorar, mas sempre vai ter. Dá para chegar. Mas para chegar, é o que eu falo para minhas alunas, é dedicação. Só na terça e quinta? Não. Terça e quinta? Não, é de segunda a segunda. Se a gente quer chegar à perfeição, a gente tem que se dedicar. No dia do espetáculo, na hora ali da magia, não acontece milagre. Então, se a gente não correr atrás da perfeição, não é no dia que vai acontecer esse milagre, essa perfeição. E para o futuro, após essa primeira vivência, né, desse espetáculo, quais são os planos para 2025? Olha, eu acho que já está entregue a Deus, sabe? Já está realizado? Já estou muito realizado mesmo. Eu não sabia que eu ia chegar... Eu zerei. Sabe quando você chega assim... Eu espero no dia, né? Tua história lá atrás, dizer, caramba, esse espetáculo é meu, né? É um sonho que se torna realidade. Exato. E é como eu disse, é um sonho já que está sendo realizado. Estou realizando, assim, de peito e coração abertíssimo. Wagner, a gente está chegando no finalzinho da nossa que conversa. pena. Você também tem que correr para dar aula. Exato. Mas acho que a gente não pode deixar de mandar, embora seja uma criação sua, mas se os alunos, pais e outros profissionais desses locais, como teatro, como centro cultural, não abraçam tua ideia, fica ainda mais difícil realizá-la. Então, nada melhor do que a gente deixar, tá chegando o final do ano ainda, a gente deixar uma mensagem para essas pessoas que são ali parceiras suas, você enquanto professor, enquanto agente transformador da vida dessas pessoas. Sim. Acho que vale a gente deixar uma mensagem. Sim, com certeza. Eu quero começar logo agradecendo vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Agradecer principalmente quem está aqui nos assistindo, os pais, os alunos que abraçaram a minha ideia, que confiaram e acreditaram no meu profissional, que eu tenho certeza que não vão se arrepender. Então, eu quero agradecer imensamente, principalmente a direção do Centro Cultural, nosso diretor Bruno, nossa coordenadora Natália, aqui a direção do teatro também, nosso professor Alain. Então, eu quero agradecer muito, muito de coração a todos vocês, principalmente pelo apoio, né, pela confiança que estão me dando aí. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. É o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos, com certeza. Vamos deixar o convite? Sim. Quero convidar todos vocês, dia 22 de dezembro, aqui no Teatro Municipal. Infelizmente, não temos mais nenhum ingresso, nem para minha mãe, que queria vir na primeira sessão, não tem mais. Mas temos ainda poucos ingressos da segunda sessão. Está sendo, como eu estou dizendo, uma realização que eu não estou acreditando. Então, é já sucesso garantido. É sucesso garantido. Então, venham prestigiar, vocês vão amar. Vai ser um dia incrível, vai ser um dia literalmente mágico. Qual pode horário? ter certeza. E a segunda sessão vai iniciar às 18 horas. Primeira às 4? A primeira às 16 horas, 4 horas da tarde. E a segunda inicia às 18 horas, 6 horas da noite. Wagner, foi um prazer te receber Prazer aqui. foi Você meu. é maravilhoso, uma energia super leve. Então, Obrigado. que bom. Obrigado. Papo. Espero mais convites. Com certeza. Vamos depois conversar, né, sobre o sucesso. Sim, com certeza. E para você aí de casa, o convite foi dado. Dia 22 de dezembro, primeira sessão às 4 da tarde, segunda sessão às 18 horas. Então, primeira já fechada, a segunda você ainda tem a oportunidade de comprar o seu ingresso. É um espetáculo para você assistir com a sua família, prestigiar o resultado de um trabalho que é feito ao longo do ano inteiro
com essas alunas, muita dedicação do nosso profissional aqui, do professor Wagner, então vale muito a pena. Muito obrigada pela sua audiência. Próxima sexta, às 7h eu te encontro em mais um podcast Prosa em Palco. E claro, fica aí o convite para você acompanhar o cenário cultural de Campina Grande lá no nosso Instagram, @_TM Estúdio C. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!